uma vez eu lembro aqui o teólogo belga Adolphe Guéchet, que perguntou certa vez o seguinte: será que nós vamos fazer de Deus uma boa notícia para as pessoas? Essa pergunta para mim representa o cerne do Evangelho. Porque dependendo da imagem de Deus que a gente tem, da percepção de Deus que a gente vai elaborando, a gente vai construindo na vida uma teologia, uma liturgia, uma eclesiologia, uma prática de fé que é ofensiva a certos grupos. Afinal de contas, Deus, lido culturalmente ao longo da história, foi transformado num ser macho, misógino, racista e extremamente intolerante. Mas, claro, o Deus de Jesus não é assim. Eu preciso fazer essa afirmação de que realmente Deus foi lido nesses tons, porque basta olhar para a história da igreja para perceber como muitas vezes, e muitas vezes, as mulheres sofreram opressão em nome de Deus. As mulheres foram proibidas, por exemplo, de pastorear igrejas, de liderar comunidades. Uma coisa estranha, porque, afinal de contas, lá no Novo Testamento nós temos essa realidade acontecendo. Enfim, nós vivemos na história da igreja um período muito intenso de misoginia praticada contra as mulheres, disfarçada de textos bíblicos. Afinal de contas, muitas vezes se lê o texto bíblico para afirmar a supremacia ou a suposta supremacia do homem sobre a mulher, como se fosse um projeto divino. Então eu queria utilizar esse vídeo aqui, na verdade, para responder uma pergunta que, vez ou outra, aparece no cenário evangélico. E a pergunta, então, da vez, que faz parte, então, daquela série Perguntas da Bíblia, a pergunta é: a mulher pode ser pastora? Resposta: sim. É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço e brincadeiras à parte. É claro que a resposta é sim, é essa mesma. Sim, não há o que discutir. Qualquer pessoa que tenta afirmar o contrário, na verdade, só quer manter o seu próprio projeto de domínio e de poder sobre a igreja e sobre os outros. Então, quando você levanta na história para dizer que não, as mulheres não têm essa condição de serem chamadas como pastoras, na verdade, quem faz isso são pessoas que se entendem como donas do rebanho, donas das pessoas que pastoreiam e, por isso, claro, não querem partilhar poder. E é muito lamentável também perceber que esse mesmo discurso negacionista sobre a própria mulher, contra a própria mulher, também acontece com mulheres. E aí eu me lembro muito do que o Paulo Freire fala, de que é muito lamentável quando se percebe que muitas vezes o opressor é internalizado e aí o discurso do opressor se torna o discurso da própria pessoa oprimida. Mas enfim, eu não quero falar dessas questões especificamente, porque basta olhar em volta para percebermos como de fato o mundo é misógino, a nossa sociedade é extremamente machista. Basta olhar em volta para perceber como as injustiças contra as mulheres são praticadas, quanto crimes contra as mulheres são feitos, e percebe o número de violência crescente contra mulheres, assassinato de mulheres trans, enfim, uma realidade extremamente lamentável que precisa ser denunciada. Eu queria voltar aqui então à pergunta feita, se a mulher pode ou não ser pastora, e a partir do texto bíblico tentar responder essa questão. Então, olhando para o texto bíblico, e embora, é claro, reconhecendo no texto bíblico, lá do Antigo Testamento em especial, a presença de uma forte lógica machista, porque realmente é o que acontece, nós temos, por exemplo, a mulher sendo considerada como parte de objeto que pertencem ao homem. Então, como diz lá o mandamento, não cobiçarás o boi do teu próximo, a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, ou seja, a mulher é um objeto colocado ali entre outros objetos. Então, realmente existe, sim, essa leitura que é fruto da cultura machista da época. Porém, no Antigo Testamento também nós encontramos vários textos e narrativas que demonstram o contrário. Demonstram que, diante de Deus, não há diferenças entre gêneros em relação à sua dignidade. É claro que eles são distintos em relação às suas próprias formas de ser e pensar, mas eles são iguais em dignidade. E esse é o ponto importante. Quando há a criação, por exemplo, do ser humano, lá no Gênesis 1, que texto simbólico que reflete teologicamente o desejo de Deus para a humanidade, se afirma que homem e mulher estão criados ao mesmo tempo e com igual dignidade. Aliás, a mulher é reconhecida como parte integrante do próprio homem, não é isso? Esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E isso, aliás, vai ser ressaltado lá pelo apóstolo Paulo, quando diz que na realidade do casamento, ambos, homem e mulher, se tornam um só, uma mesma carne. Então perceba que aqui nós estamos falando, de fato, de uma igual dignidade entre gêneros. O próprio texto bíblico do Antigo Testamento reconhece em Deus a porção do feminino. Sim, há feminino em Deus. Nesse sentido, Deus não é homem. Obviamente também não é mulher se tratando de sexo, mas os gêneros masculino e feminino estão em Deus. É claro, se ele criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, então em Deus há os dois gêneros, tanto masculino quanto feminino.
E nesse sentido a gente pode perceber que esse gênero feminino se revela em Deus exatamente naquelas narrativas que a Bíblia apresenta, que descreve Deus como sendo aquele criador no qual gera a criação dentro do seu próprio útero. Aliás, essa imagem é muito significativa. Vale lembrar, por exemplo, que lá em Gênesis 1 e 2, quando se fala do Espírito do Senhor, a palavra hebraica é ruá. E ruá é um substantivo feminino, ou seja, de fato, o próprio texto reconhece esse aspecto do feminino em Deus. Nesse sentido, o teólogo Alessandro Rocha diz o seguinte: considerando homem e mulher a imagem e semelhança de Deus, também encontramos nele aspectos masculinos e femininos. Há no homem sensibilidade, ternura, cuidado, assim como há na mulher força e racionalidade, tão próprios do varão. A diferença é que a dimensão feminina é mais aguçada na mulher. Nela, ele tem sua mais plena realização, assim como os aspectos masculinos no varão. São dimensões ontológicas, traços profundos de cada ser humano. E ao longo do Antigo Testamento, a gente vê Deus sendo representado, por exemplo, como uma mãe que cuida e consola os seus filhos. Ou então como quem amamenta os seus filhos e os ensina a dar os primeiros passos, como acontece lá em Oséias 11. Enfim, nós encontramos realmente no Antigo Testamento todo um universo simbólico que relaciona Deus ao feminino. E no Novo Testamento, como é que Jesus tratou essas mulheres? Afinal de contas, se estamos falando aqui da nova aliança em Cristo, precisamos pensar como Jesus lidou com essa questão. E aí a gente vai encontrar Jesus sendo extremamente acolhedor às mulheres. Uma época igualmente machista na qual a mulher não tinha vez nem voz. Jesus dá vez e voz às mulheres. Aliás, ele é sustentado financeiramente por mulheres. Isso na lógica do primeiro século, naquele ambiente, era um escândalo. Mas Jesus não se importa com isso. E Jesus vai além. Quando ele é recepcionado pela família de Marta, Maria e Lázaro, naquela casa, Maria está junto dele na sala, fazendo um papel que não lhe era devido, porque ela deveria estar servindo nos bastidores como uma mulher, como Marta faz. E Jesus afirma que aquilo que Maria está fazendo é a melhor porção que não lhe será tirada. Então perceba, como diz Pagola, sem dúvida, as mulheres veem em Jesus uma atitude diferente. Nunca houve em seus lábios expressões depreciativas, tão frequentes mais tarde nos rabinos. Nunca houve dele nenhuma exortação a viver submissas a seus esposos, nem um sistema patriarcal. Não há em Jesus animosidade nem precaução alguma diante delas, somente respeito, compaixão e uma simpatia desconhecida. E Jesus vai ainda mais além, quando compara o próprio Deus a uma dona de casa, saltitante de alegria, porque reencontrou a dracma perdida. Quando Jesus morre e ressuscita, é uma mulher que o vê ressuscitado em primeiro lugar, e é ela que vai anunciar aos seus irmãos, Maria de Magdala, que inclusive recebe um novo nome, ressignificando todo o seu passado e dando a ela a promessa de um futuro novo e melhor. Ora, se Jesus age assim com as mulheres, por que a igreja agiria de forma diferente? Por que nós pensaríamos de forma distinta? E aqui talvez exista alguém pensando, mas isso é feminismo, isso é teologia feminista. Sim, é. E teologia feminista não tem nada de errado, ao contrário, como disse Leonardo Boff, se por feminista entendemos todo aquele que defende a igualdade fundamental da mulher com o homem, considerando a pessoa e opondo seus organismos que a fazem ou a transformam em objeto, então Jesus Cristo foi um decisivo feminista. Com efeito, a tendência geral da sua pregação ética consistia em libertar os homens de uma moral legalista e discriminadora, para uma moral de decisão, da liberdade e da fraternidade. E é exatamente isso que acontece, inclusive, no início do cristianismo. As mulheres têm papel ativo na comunidade cristã. Paulo, quando se despede lá na igreja de Roma, ele começa a citar várias mulheres que são diaconisas, que são pastoras, que são, inclusive, apóstolas. Ele fala sobre Júnia, que é citada como uma das apóstolas, antes do próprio Paulo. Aliás, vale perceber aqui, abrindo parênteses, que em muitas traduções, o nome grego Júnia, que é feminino, foi trocado nas nossas traduções para o português para Júnias, que é um nome masculino. Isso não foi acidental, isso é proposital, para impedir que se perceba a presença da mulher como parte ativa da igreja cristã primitiva. Então, gente, nesse sentido, respondendo à pergunta que colocamos lá no início, é possível a mulher ser pastora? É óbvio que sim. Se a ela foi dado o dom do pastoreio, um dom que é dado a homens e mulheres pela parte do próprio Espírito de Deus, se ela se reconhece assim, então é óbvio que ela é pastora. Não há por que combater esse tipo de atitude. Se discursos misóginos não se encontram na boca de Jesus, então por que se encontrariam nos nossos lábios? Por que estaríamos nós praticando contra as mulheres violência física ou simbólica ou teológica se em Jesus não encontramos esse tipo de atitude? Ora, bolas, é preciso que a gente reconheça, então, que muitas e muitas vezes Deus, nos nossos lábios, se tornou uma má notícia para as pessoas. E se Deus é má notícia,
nós não temos evangelho, nós temos outra coisa. E essa outra coisa não faz parte de Jesus de Nazaré. Bom, é isso, pessoal. Um vídeo curto, mas espero que tenha ajudado você a pensar um pouco a respeito disso. Querendo comentar o vídeo, fique à vontade, faça seus comentários, claro, com respeito, né, e indagando nas suas dúvidas, mas sempre disposto a dialogar. Quero lembrá-los também que no próximo domingo, dia 10, às 9h30 da noite, temos aqui no canal uma live sobre um livro que está sendo votado na comunidade por vocês. Então, se você ainda não votou, acesse a comunidade aqui do canal, vá lá na enquete, escolha o livro que você deseja que a gente trabalhe aqui no domingo, e esse livro mais votado será trabalhado, então, no domingo. Até agora, pelo que eu vi, estava ganhando Apocalipse. Então, se for esse o caso, vote Apocalipse. Se for outro livro, escolha lá outra possibilidade. E, enfim, a gente se vê aqui domingo também. Abraço, pessoal, e até.